Olá, tudo bem? Bem-vindo ao projeto Informática para Todos. Eu sou o aluno Rodrigo, aluno da UniCV, e essa é a nossa segunda aula onde vamos falar sobre os conceitos básicos de CSS. Como vocês podem ver aqui na minha tela, eu tenho o nosso documento HTML, que nós vimos na última aula. E para começar a falarmos sobre os conceitos do CSS, precisamos primeiro indicar como nós conectamos o nosso arquivo de estilização CSS com o nosso arquivo HTML. Como que eu faço isso? Como vocês podem ver aqui dentro da nossa tag head, eu tenho aqui uma seção onde eu estou linkando o meu arquivo HTML com o CSS. Aqui eu inseri a tag link, certo? Identificando ela como uma tag de style sheet, já que o CSS é uma linguagem de estilização. E aqui eu coloquei a referência do nosso arquivo dentro da tag, para que aqui dentro do VS Code o nosso arquivo HTML consiga achar a estilização. E esse daqui é o nome do arquivo que eu coloquei, certo? E aqui está o arquivo CSS. Aqui no arquivo CSS é onde nós fazemos as estilizações para o nosso arquivo HTML, onde nós damos toda a roupagem da nossa página web. Aqui, basicamente, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma tag import, que eu importei uma fonte de um site do Google chamado Google Fonts para utilizar na estilização do projeto. E aqui eu tenho as tags que eu utilizei no HTML. E eu fui estilizando elas uma por uma, certo? Depois da estilização, o nosso site ficou da seguinte maneira. Aqui vocês podem ver o nosso site, certo? Aqui o nosso título, o cabeçalho do nosso projeto. Temos os conteúdos divididos por seções. Os nossos inputs, ó, todos estilizados. Também fizemos uma estilização na nossa imagem, na nossa tabela, no nosso formulário. Aqui no hiperlink, que ao clicar no hiperlink, que no caso ele está sem um endereço definido, ele está aqui apenas por exemplo, mas colocando um endereço dentro do hiperlink, ele vai levar para uma outra página. E aqui vamos dar uma olhada nas estilizações e mostrar o que cada uma delas significa, o que cada uma delas faz, certo? Aqui no começo eu tenho essa tag asterisco. Esse asterisco ele representa todo o nosso documento. Aqui eu coloco apenas algumas estilizações iniciais para manter o nosso documento padronizado antes de realizar toda a estilização. Basicamente, eu retiro dele a sua margem, deixo ela zerada, também retiro o padding. O padding ele funciona de maneira parecida com a margem, no entanto, ele interage mais com o conteúdo e com sua borda, enquanto a margem é apenas o espaçamento em volta de tudo. Tenho aqui o box sizing border box, que também está relacionado com espaçamento. No entanto, ele define como que será feito o espaçamento dentro do nosso arquivo. Aqui no caso, eu defini o espaçamento para que ele seja feito entre o conteúdo e a sua borda, o seu contorno. E eu também coloquei aqui a tag de cursor default, que basicamente serve para manter o meu cursor nesse formato de seta comum em todo o arquivo. Assim eu posso escolher onde eu quero que o meu arquivo tenha essa mudança no cursor. Aqui eu tenho também a nossa tag body. Aqui na tag body eu
Coloquei algumas estilizações como background color, mudando a cor de fundo do nosso arquivo, mudando a cor do texto. Também aqui na tag body eu inseri a fonte que eu importei aqui anteriormente. Eu escolhi a fonte Roboto. E font wave serve para definir o tamanho da fonte. Eu coloquei ela por padrão em 900. No entanto, à medida que eu for estilizando as tags, eu posso mudar o tamanho dessas fontes à medida que eu desejar. Apenas editando as tags específicas que eu quero que sejam diferentes, certo? Logo aqui abaixo eu tenho a estilização do nosso header, do nosso cabeçalho. Aqui eu adicionei nele um padding de 2 rem, que basicamente adicionou um espaçamento entre o nosso texto e o conteúdo, aqui o plano de fundo, as estilizações, esse espaçamento aqui em volta do nosso texto. Adicionei essa cor de fundo mais escuro, background color. Mudei a cor do texto para uma cor mais clara, para ficar em contraste com a cor de fundo mais escura. E alinhei o texto no centro. Mantive aqui o conteúdo do texto inicial, do título, aqui no centro do da nossa página. Aqui embaixo também eu tenho aqui a header H1. Essa daqui, no caso, eu peguei aqui nossa tag header, o cabeçalho, e dei um espaço e coloquei o H1 para indicar que eu quero modificar especificamente o nosso H1, o nosso título principal. Aqui eu deixei ele com uma fonte maior do que o subtítulo, como vocês podem ver aqui na nossa página. Aqui eu deixei essa fonte com um tamanho de 5 rem. Rem, no caso, é uma unidade variável que eu posso utilizar para definir um tamanho diferente para qualquer formato de tela, de dispositivo que esteja vendo a minha página. Logo aqui embaixo eu tenho a tag estilizando o meu subtítulo, em que eu coloquei ele com uma cor um pouco mais escura do nosso título principal, para que o título principal tenha mais destaque. E eu também deixei ele com uma fonte um pouco menor. O nosso título principal tendo 5 rem e o nosso subtítulo tendo 3 rem. Aqui embaixo tem a tag P, o nosso parágrafo. Eu não fiz muitas alterações no nosso parágrafo, eu apenas deixei a fonte dele sendo a menor dentre as três, dentre o subtítulo e o título. Como vocês podem ver aqui no aqui na nossa seção, ele sendo o menor texto de todos, certo? Aqui eu tenho estilizando a nossa tag main, que no caso a main seria todo o nosso conteúdo principal aqui da página. Aí eu tenho aqui a nossa tag main, sendo para fazer algumas estilizações específicas. Também adicionei um padding de 2 rem, que gerou esse espaçamento do conteúdo com a borda da nossa página, já que anteriormente eu havia retirado esse espaçamento, então nosso texto estava todo colado aqui na borda, e eu readicionei ele colocando um espaçamento que eu desejava, que eu achei mais apropriado, certo? Também adicionei aqui as tags Display Flex e Flex Direction, que basicamente servem para fazer o nosso texto aparecer de forma mais organizada, permitindo que ele se ajuste melhor em diferentes tamanhos de tela, diferentes tamanhos de dispositivos que estejam sendo utilizados para conferir minha página. E a Flex Direction Column. Por que essa daqui? Porque colocando apenas o Display Flex, o nosso conteúdo ele fica todo alinhado um do lado do outro. No caso, eu queria que eles tivessem colunas assim, um em cima do outro. Então eu coloquei aqui a nossa tag column para manter o texto todo organizado dessa maneira. E adicionei essa tag gap
E basicamente seria um espaçamento entre os textos. Como vocês podem ver, um espaçamento entre cada seção. E aí, aqui eu coloquei o espaçamento de 1 rem e meio. Aqui eu tenho a estilização da nossa tag ABBR. No caso aqui eu removi o text decoration dela. E se vocês não se lembram, quando o conteúdo da tag ABBR está no HTML puro, ela tem um leve sublinhado logo abaixo da palavra em si, certo? Aqui eu não queria isso, eu apenas alterei a sua cor para uma cor de maior destaque. Colocando aqui uma cor meio roxa. Aqui também eu tenho a estilização das nossas seções. Nas nossas seções eu basicamente alterei aqui as mesmas alterações que eu adicionei aqui no nosso main, certo? Adicionei aqui um gap, que no caso seria o espaçamento entre as seções. Display flex duration column. A única coisa que eu não adicionei aqui, no caso, seria o padding, que eu já adicionei no main, então não seria necessário adicionar aqui. Aqui eu tenho a alteração do nosso subtítulo, fazendo parte da section. Que aqui eu queria que o subtítulo tivesse uma cor um pouco mais escura. E também alterei um pouco o tamanho da sua fonte, deixando ele um pouco maior. Na verdade, um pouco menor do que ele aparece logo aqui abaixo do nosso título aqui no cabeçalho, certo? Eu tenho aqui também a nossa classe, Radial Checkbox. Caso vocês não se lembrem, aqui na nossa tag Input in Radial e na nossa tag Input Checkbox, eu adicionei nas suas seções uma classe. E no caso, esse é o nome da classe, Radial Checkbox. E como eu queria estilizar somente esses dois inputs, de maneira específica, eu inseri essa classe. E para utilizar a classe aqui dentro do nosso arquivo CSS, nós apenas precisamos começar a estilização com um ponto e adicionando logo em seguida do ponto o nome da nossa classe, que ela já vai ser identificada dentro do nosso HTML. E aqui logo depois eu adicionei os nossos inputs. E eu adicionei aqui a estilização display none, que no caso ela serve para ocultar todo o conteúdo anterior que estava sendo exposto no estilo padrão do HTML, certo? Pois eu queria que aqui logo na frente eu iria realizar uma estilização própria para os nossos inputs. Como vocês podem ver, os botões um pouco maiores, com um formato diferenciado, uma cor diferente também. Eu teria a cor de fundo, a cor da borda. E aqui eu adicionei tudo isso. Eu aumentei aqui o tamanho dos botões, mudando a largura, a altura. Adicionei aqui uma margem de espaçamento em volta do botão. Também modifiquei aqui a cor de fundo do nosso botão. Aqui a borda. Uma borda de 3 pixels, borda sólida, ou seja, é uma linha única. E uma cor um pouco mais escura para ela. O arredondamento da borda, que no caso isso serve mais para o nosso arquivo de checkbox, certo? Também modifiquei aqui, coloquei esse display inline block, que no caso seria para representar a animação de check quando eu marco as opções bem no meio do nosso input, como vocês podem ver. E aqui um alinhamento vertical no centro, certo? Aqui eu tenho as estilizações dos nossos outros inputs. Como vocês podem ver, eles ficaram assim, certo? Basicamente aqui eu adicionei neles uma largura de 100%, com um pad de 1 rem, borda transparente. Arredondei os cantos da borda transparente, colocando um arredondamento de 10 pixels.
Modifiquei aqui a cor de fundo, coloquei uma cor de fundo um pouco mais escura. Retirei a outline, que no caso seria aquele contorno azul que vem com o HTML puro. No caso eu queria apenas a estilização padrão que eu estou colocando, certo? Também modifiquei a cor do texto, sendo uma cor um pouco mais clara para contrastar com o fundo mais escuro. E também modifiquei o tamanho da fonte do texto que será escrito dentro dos nossos inputs, certo? Aqui eu começo a estilização do nosso input file, do nosso input para upload de arquivos, que aqui no caso eu removi aquela sua aparência original com o HTML puro e eu transformei nesse botão. Eu fiz uma estilização para transformá-lo em apenas um botão, certo? Que aqui no caso eu logo aqui na frente no nosso input file eu reduzi a sua opacidade ao zero, certo? Ou seja, ele está transparente, ele ainda é interativo, no entanto ele não aparece. E aqui na frente, com a nossa classe botão upload, eu alterei a nossa label para que ela ficasse por cima do nosso input e se transformasse no nosso botão que nós vemos aqui no nosso site. E basicamente eu realizei as estilizações que eu mostrei anteriormente. Adicionei uma borda, um plano de fundo, arredondamento de cantos e a cor do texto dentro do nosso botão numa cor mais clara. E o padding. Eu tenho também aqui uma estilização para os placeholders dentro dos nossos inputs, que como na maioria deles eu deixei eles com fundo escuro, basicamente eu modifiquei a cor colocando uma cor um pouco mais clara. Eu também modifiquei o tamanho da fonte, colocando um tamanho de 1 rem. Aqui eu tenho a estilização da tag select. A tag select, no caso, seria esse menu drop-down que vimos anteriormente. No caso, basicamente eu adicionei aqui a estilização cursor pointer, que a sua função basicamente é quando eu passar o cursor por cima do nosso input, o cursor do mouse mudará de formato, ele se transformará nesse formato pointer. Seria uma mãozinha apontando, como vocês podem ver aqui do lado. Aqui, ó. E eu realizei as mesmas estilizações que eu mostrei anteriormente, certo? Retirei o outline, que também aparece nesse input. Eu queria apenas a estilização pura que eu adicionei, certo? Fiz uma estilização na imagem. Eu modifiquei o tamanho dela alterando a sua largura. E aqui, no caso, alterando a largura, ela automaticamente modificou também a altura, como vocês podem ver. Ela está um pouco menor do que estava anteriormente. E também alterei a sua borda. Deixei a sua borda levemente mais arredondada. Aqui eu tenho as estilizações da nossa tabela. Nada muito diferente do que eu inseri no restante do arquivo. Inclusive, isso é algo importante. Sempre padronizem seus projetos. Sempre mantenham eles com um certo padrão para manter todo o seu trabalho organizado. Como vocês podem ver. Aqui, basicamente, eu adicionei uma largura de 100%, ou seja, a tabela está cobrindo todo o comprimento da nossa página web. Adicionei esse border collapse, pois a tabela, quando ela está em HTML puro, a sua borda ela tem uma linha dupla. No caso, eu queria uma linha única, então esse border collapse faz esse trabalho para mim, unindo essas duas linhas em uma única linha só, certo? Aqui na nossa tabela eu também modifiquei a sua cor de fundo, modifiquei a cor do texto interno, adicionando uma cor um pouco mais clara. Adicionei uma borda nela, uma borda com 5 pixels de grossura, uma borda sólida, no caso sendo uma linha única, como eu mencionei anteriormente.
Também modifiquei a cor dessa borda, deixando ela um tom um pouco amarronzado, um marrom escuro. Arredondei os cantos da borda. Também alinhei o conteúdo dentro da tabela no centro das células, Text Align Center, com essa estilização aqui. E adicionei o padding de um rem. Aqui eu tenho a alteração do T-foot e T-head, que no caso seriam o cabeçalho e o rodapé da nossa tabela. E aqui eu basicamente só modifiquei a background color. Eu coloquei uma cor de fundo um pouco mais escura que o padrão do restante da tabela, para que essas duas tivessem um pouco mais de destaque, certo? Aqui em Details, Summary e nas nossas tags UL e OL. Aqui eu estou alterando aquela nossa lista oculta, como vocês podem ver aqui, certo? Que aqui no caso, no começo, eu adicionei toda aquela estilização padrão que eu adicionei em todo o restante do nosso arquivo. Aqui em Summary eu adicionei novamente o nosso cursor pointer. Quando eu passo o mouse por cima aqui da nossa lista, o cursor muda de formato, indicando que este é um elemento reativo da nossa página, certo? E logo aqui abaixo, nas nossas listas numerada e não numerada, o L e o L, eu basicamente modifiquei a cor do texto, colocando uma cor um pouco mais clara, e adicionei uma margem à esquerda de um rem. Por quê? Porque, por padrão, logo após a estilização, o conteúdo aqui da nossa lista estava colado aqui na borda, no plano de fundo da nossa lista. Então, adicionei aqui uma margem à esquerda para que acontecesse esse leve espaçamento e mantivesse tudo perfeitamente alinhado. Tem aqui também uma alteração no nosso field set, que no caso o field set seria o contorno em volta do nosso formulário, que nós fizemos no final do nosso arquivo lá no HTML. Aqui eu deixei a borda um pouco mais grossa, uma borda de 5 pixels, borda solid, e coloquei uma cor de um marrom mais escuro. Basicamente a mesma configuração da borda que eu coloquei na nossa tabela. Coloquei um arredondamento dos cantos, o border radius, e também adicionei um padding. Também estilizei aqui a legenda do nosso formulário, como vocês podem ver aqui, essa legenda logo abaixo do nosso subtítulo. Aqui eu deixei ela com a mesma cor do nosso subtítulo. Eu também adicionei um padding horizontal. No caso, eu não alterei o padding em volta de todo o conteúdo. Como que eu fiz isso? Aqui no nosso padding eu adicionei duas medidas, sendo a primeira medida a medida vertical, que eu não queria alterar, então adicionei 0. E a medida horizontal, que como eu queria alterar, eu adicionei aqui 0,5 rem, certo? Quando vocês quiserem alterar apenas o padding de uma direção, não as duas, basta fazer isso. Se eu quisesse alterar, por exemplo, o padding vertical, eu inverteria essas duas unidades, certo? Tenho aqui a estilização da nossa text area, que o text area seria o balão de comentários, logo aqui embaixo, no final do nosso formulário. Adicionei as estilizações que eu fiz em todo o restante do nosso arquivo, certo? Também customizei o seu placeholder, deixando ele padronizado como todos os outros nossos componentes da nossa página web. Aqui eu estilizei o nosso botão para enviar as informações do formulário. O botão eu deixei ele com uma cor de fundo um pouco mais escura, como vocês podem ver. Eu adicionei nele um padding de 1 rem de 0,5 rem, outline none, removi a sua borda, adicionei uma borda transparente, coloquei aqui o arredondamento da borda de 10 pixels e também modifiquei a cor do texto interno, sendo uma cor um pouco mais clara.
para que ela apareça aqui de maneira clara no nosso botão, certo? Aqui eu também tenho a estilização do nosso rodapé, que basicamente é a mesma estilização que eu fiz no nosso cabeçalho, como podemos ver aqui no início. Ela está apenas um pouco menor, no entanto mantendo as mesmas estilizações, certo? A cor aqui do nosso subtítulo final. E aqui no final eu tenho aqui a estilização da nossa palavra com hiperlink, certo? Que no caso, como podemos ver aqui, é essa palavra aqui com a cor mais arroxeada, que ao clicar nela, ela poderia me levar para outro local, certo? Aqui eu basicamente removi o sublinhado que ela possui, coloquei none e coloquei uma cor de lissac maior, certo? Enfim, essas foram todas as estilizações que eu fiz no nosso arquivo HTML. No final ele ficou dessa maneira, como vocês podem ver. Esse é apenas um pequeno exemplo de estilização que é possível fazer. Nós podemos fazer muitas mais estilizações aqui, deixar o nosso site com ainda mais personalidade. Certo? Este foi o conteúdo da aula de hoje. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Lembre-se de deixar o seu feedback aqui embaixo nos comentários. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau.